Estamos nós realmente prontos para o dia final? A irmã White faz uma pergunta e ela diz que é bom a gente saber disso. Onde nos encontramos na história? Este é o título da mensagem dessa manhã. Onde realmente nos encontramos na história desse mundo? Profeticamente, onde nós estamos? Então ela diz no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 232, em Serviço Cristão na página 163, o seguinte: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade, presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo, acordando o mundo para a intuição do valor dos privilégios da liberdade religiosa por tanto tempo usufruídos. Olha, maravilhoso esse verso, irmãos. Nós temos que ver e pregar para as pessoas esse mundo protestante aí, mostrar para eles onde estamos na história, porque eles precisam ser acordados, porque eles estão vivendo numa esfera de uma grande liberdade religiosa. Inclusive a igreja, que foi dado o privilégio de ser porta-voz de Deus, tem traído o seu depósito. E eles estão aí pregando uma liberdade religiosa, e diz a irmã que nós temos que avisar para ele que nós não estamos mais a pregar de uma liberdade religiosa. Pelo contrário, talvez a perseguição virá quando nós começarmos a apresentar. Romanos 13, verso 11, diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Amém. Quando eu li aqui, que a White diz sobre os últimos dias, que ela tentou suavizar aquilo e ela não recebeu a aprovação de Deus. Ela não recebeu a aprovação, porque a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. Então, nós hoje estamos vivendo numa esfera da volta de Jesus muito próxima, mas muitas pessoas não percebem isso, e muitas pessoas zombam disso. Quanto mais nós buscamos em oração, estudo a palavra de Deus, nós vamos ver que as coisas estão muito próximas. Irmãos, se a gente vê a televisão, ligar e ver os acontecimentos, não tem anos, poucos anos melhor, atrás, não se ouvia barbaridades de tamanho como as de hoje. Canibalismo, pessoas tendo relações sexuais com animais, sabe? Crianças que nascem com deformações. Eu tenho foto de crianças que têm não sei quantos pés, braços, e nascem emendados uns na outra, sabe? Os insetos também nascem com uma deformação. Por que essas coisas estão acontecendo, irmão? Tudo evidências proféticas que está acontecendo. Mas uma coisa que eu gostei muito é o que está escrito em Daniel capítulo 12, eu vou ler aqui, irmãos. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Irmãos, Daniel capítulo 12 está falando de algo que ia acontecer no futuro, e esse futuro é hoje, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor no firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo.
Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Muitas vezes nós temos usado esse verso para dizer que a ciência se multiplicou com relação à tecnologia e etc. Mas o conhecimento enfático de Daniel não pode ser aplicado, mas é no conhecimento da palavra de Deus. E diz aqui, eu, Daniel, olhei, verso 5, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu vi um homem vestido de linho que estava sobre o rio, sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, a gente entende que se esta profecia tem dupla aplicação, de uma delas, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias, é o período de 538 a 1798, onde houve a perseguição por parte da Igreja Romana, e finalizou com a morte de um Papa, pelo general Berthier, a mandado de Napoleão Bonaparte, onde a mensagem, essa ferida mortal, né, ela tinha esse poder de exercer. Diz que a ferida mortal há de ser curada. Em outros aspectos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai surgir, que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13, e foi dado fôlego de vida à imagem, para que ela não só falasse, mas que todos deviam prostrar diante dela. Então, essa imagem, comparando que a de Nabucodonosor, ela não falava, e diz que foi dado fôlego de vida a essa imagem para que ela falasse. Então, esse poder, que é nada mais do que essa ferida sendo curada, há de ser usada para a perseguição que ora se aproxima. Ela está prestes a estourar mais assim, enfaticamente. Por enquanto, estamos ouvindo algumas pessoas falarem, né, contra um pequeno povo fiel. Mas isso aqui, irmão, vai suscitar tanta ira, porque um povo tão pequeno pode causar tanta desgraça, que eles atribuem que o que acontece no mundo de ruim, nós somos culpados. Então eles vão começar a colocar as suas leis. O verso 8 diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. E por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Irmãos, olha isso aqui: nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, graças a Deus, amém, que Deus nos usa, cada um de nós que estamos buscando na sua palavra, na comunhão com Deus, e Deus vai revelando coisas que nós não entendíamos, né? Quando se falou aqui das 7 trombetas, que no começo ainda estávamos na dificuldade de entender alguns detalhes, né? Hoje eu posso ver, irmãos, que a misericórdia de Deus é muito grande e ainda está ao nosso alcance. Amém, Senhor. Amém. Então, eles não entenderão, irmãos. Eles não entenderão, eles não vão saber. Por quê, irmãos? Diz que os ímpios não entenderão. E nós entendemos, porque diz aqui, os sábios entenderão. Queira Deus que nós façamos parte do povo sábio, que vai entender onde
Onde estamos na história profética? Amém, Senhor. Homicídios, confusão, engano, violência, acidentes, epidemias, pragas, fomes. Eventos finais, página 22 e 23, diz que as águas do oceano transporam seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Irmãos, estamos falando de acontecimentos que provam que nós estamos passando já por isso. Na página 24 e 25 diz assim, as massas derretidas de rochas lançadas nas águas pela sublevação das coisas ocultas da terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Continua dizendo que parece que estamos paralisados. Ela diz que são gotas borrifadas da ira de Deus. Todas as coisas que nós estamos vendo não apenas são gotas borrifadas da ira de Deus. Ela diz que a iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como em tempos passados. E não é isso, irmãos? Nós ouvimos ali, amanhã esquecemos. Isso aí é tão normal para nós, é tão normal. Mas é isso que diz aqui. Na página 296 de Testemunho Selado, volume 3, diz assim: ouvi alguns dizerem, sabíamos que o juiz de Deus sobreviria sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros com acento de voz agonizante diziam, os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Irmãos, isso aqui, nós estamos cansados de conhecer esse verso. Que muitas pessoas vão dizer que os acontecimentos iam cair, mas não sabíamos que ia ser tão breve. Por que vocês sabiam e não falou para a gente? E nós temos o privilégio de hoje, Deus falou para nós e nós estamos aqui apresentando para os irmãos. Amém. Eventos finais, página 144. Satanás fará com que os homens fiquem doentes, então realiza milagres diante de nossos olhos para enganar. Os anjos maus aparecem como humanos, diz White. Eventos finais, página 144. Satanás faz com que as pessoas fiquem doentes, opera a cura diante de nossos olhos para nos enganar. E está cheio de pessoas correndo atrás desses prodígios e maravilhas, pensando que Deus está atuando enquanto não é Deus. E o pior está por vir. Diz aqui, irmão, isso aqui merece memorizar. Um golpe fatal está prestes a ser dado na noite contra o povo de Deus. Multidões de homens perversos estarão prontos a lançar a mão sobre a presa, mas serão contidos no ato com densas trevas. Um arco-íris refletirá a glória de Deus. Enquanto o povo de Deus está prestes a ser sucumbido pelo inimigo, Deus intervém. Amém? Dando prosseguimento, os rios deixam de correr, nuvens negras e pesados se chocam, provocando um trovão. Haverá um clarão indescritível da glória de Deus que abala os céus e a terra. Um grande terremoto acontece e em seguida o céu parece abrir-se e fechar. Montes movidos, rochas quebradas, o mar açoita com fúria. Haverá rugido de furacões. Toda a terra se confrange e contorce e racha. Ilhas habitadas desaparecerão. Portos são tragados pelas ondas. Granizos faz terrível destruição. Cidades arrasadas, palácios caem, muros de cárceres se partem, e são libertos os filhos de Deus. E são muitos acontecimentos que se seguem até a libertação final dos remidos. Amém. Amém. Irmãos, pessoal, a gente poder presenciar essas cenas terríveis. Irmão, sem querer eu entrei no YouTube e vi uma coisa impressionante. O vento entrou numa plantação que estava coberto por um tipo de uns lençóis, e o vento começou a virar aquilo de uma certa forma, e o cara viu que ali ia acontecer alguma coisa. O cara foi para casa. Quando ele chegou na casa dele, ele filmou,
Irmão, cada pedra de gelo que caía, irmão, nunca vi coisa igual. Caía assim na piscina, ele filmando e a casa sendo destruída. São gotas borrifadas da ira de Deus. Mas a coisa vai ser muito mais pior. E Joel 2 diz: tocai a trombeta em Sião, e aclamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O conselho é: perturbem os moradores da terra. Estamos acomodados ou estamos perturbando? Nós vamos perturbar, se nós estivermos falando a verdade por aí. Eles vão se sentir perturbados, e eles já estão, irmão, eles já estão irados. E a Bíblia diz em João 16 que, se possível for, mataria, e ainda ia dizer que estava fazendo um favor para Deus. Lucas 12, 54 e 56 diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem imponente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar um vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto do céu, da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época. Nós sabemos distinguir outras coisas, mas não estamos distinguindo a época que estamos vivendo. Irmãos, uma coisa interessante que eu li aqui, eu já comentei aqui. A irmã fala que ela viu uma porta aberta e uma porta fechada. E Satanás queria fazer com que alguém, o povo, abrisse a porta que Jesus fechou. E aquela porta que Jesus abriu, Satanás queria fazer com que fosse fechada. E eu não entendia isso. E eu fui ler e reli e compreendi o seguinte: ela diz que até 1844, todas as pessoas que morreram até ali, irmãos, muitas pessoas que não guardaram o sábado, vão ser salvos. Está aqui no livro Primeiros Escritos, diz aqui, ó, viu? Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus nesse ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram, triunfados da fé da guarda do verdadeiro sábado. Eles estavam em dúvida quanto a isto ser um teste para nós agora. O inimigo das almas, o inimigo da verdade presente, tem estado procurando abrir a porta do lugar santo, qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1644, no qual está a arca contendo as duas tábuas de pedra, onde estão os 10 mandamentos. Satanás está agora usando cada artifício desse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Então, até 1844, as pessoas, diz aqui, que adormeceram triunfados
Na dúvida, não tinha certeza, não eram observadores do sábado, diz aqui que eles vão ser salvos. O sentido de até 1854 é que muitos vão ser salvos sem ter, contudo, guardado o sábado. Porém, de 1854 para cá, é impossível que alguém se salve sem guardar o sábado. E eu lendo e relendo muitos outros artigos, é enfático a observância do sábado como os reclamos da lei de Deus. Tanto é, e principalmente o sábado, tanto é que no final de tudo, a norma do julgamento vai ser a lei de Deus. O sábado, a White diz que muitos vão negligenciar. E a gente está vendo, irmão, igrejas, professas, pregadores do sábado estão negligenciando o sábado na sua santidade, como deve ser ao nosso Deus, e estão reverenciando o sol. Pessoas estão com as mãos para cima diante do sol. Repetir, a igreja está colocando placas de culto aos domingos pela manhã, culto normal, tá? E a gente pode ver vários, e alguma coisa eu vou ter aqui para mostrar também. Muitas pessoas, irmãos, então, que foram salvos sem, contudo, guardar o sábado. De 1844 para cá, aí então é o tempo do selamento. De 1844 para cá é o tempo do selamento. De quem? Do povo de Deus. Eu anotei alguns versos aqui, não tem muita coisa aqui que eu não gostaria de passar. Encerra-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Então, eu vou comentar aqui o seguinte. Onde estamos na história? O título da mensagem é esse. Então, de 1844 para cá, a mensagem do sábado está sendo pregada. O povo de Deus, eles estão sendo selados. Coisas que os irmãos se lembram, que eu não concordava. Porque eu dizia assim, enquanto Jesus está no Santíssimo, intercedendo, a porta da graça está aberta para todos, não pode haver um juízo antes disso. E eu realmente não compreendia. Isso eu pensava, e muitos hoje pensam a mesma coisa. E o pior de tudo, irmão, que esse período de tempo é o período mais terrível se nós hoje não estivermos com a nossa vida em dia. Porque o período do selamento acontece de 1844 até quando que vai haver o selamento do povo de Deus. Não estou falando de um outro selamento, do povo de Deus. Até quando vai esse selamento? Quando cair a primeira praga das trombetas, não tem mais oportunidade. É aqui que encerra. Porque as pragas das trombetas é a praga da misericórdia, como nós vimos, mas não é para o povo de Deus. É para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Testemunho Seleto, volume 3, página 333. Se o mundo ao menos conhecesse o tempo da sua visitação. Numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade que deve prová-los nesse tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores juiz divino é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço ainda está estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. O silêncio no céu não é a volta de Jesus como tem se pregado, mas para dar início ao período das trombetas. Ver Apocalipse capítulo 8, verso 1 em diante. Então, nesse período, quando cai a primeira praga, por isso que essas gotas borrifadas vai se aproximando para que caia a primeira praga. Quando cair a primeira praga, não significa que o caso já foi encerrado para o povo de Deus, que se conhecedor do sábado, que tiveram oportunidade e que não aceitaram, aqui fechou. Então, irmão, nós estamos vivendo nesse período.
E nós estamos num período, irmãos, que eu vou usar minhas palavras aqui, numa corda bamba. Porque é um período que nós estamos passando. Por isso não dá para deixar para amanhã para haver uma mudança de vida na nossa vida. Né? Então, esse período, irmãos, se tivesse que parar por aqui, é para os irmãos algo de extrema necessidade de nós estarmos em comunhão com Deus hoje. Eu não sei se a obra do selamento já aconteceu na minha vida antes, ou se está acontecendo agora, ou se vai daqui a pouco. Esse é o período. Esse é o período. Então, aqui vai acontecer outras coisas, que vai iniciar esse período. Aqui vem questão de decreto dominical. As leis estão assinadas, então tudo isso, esperando um toquezinho só, que eu acredito que é justamente o que está escrito aqui. Vamos ver em Apocalipse capítulo 9. Não, capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Bom, o sexto selo nós conhecemos que já aconteceu. 1780, 1833, crescimento do sol, queda das estrelas. Esse acontecimento precede, ou é antes do selamento. E isso aconteceu há muito tempo atrás. Aí começa o selamento. Vamos ver o verso 1, capítulo 7. Depois disso, vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé, e eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi um outro anjo que subia do lado leste, que tinha na mão o sinete de Deus vivo. Ele gritou com uma voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder para fazer os estragos na terra e no mar, e disse, o anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com sinete as testes dos servos do nosso Deus. E que, irmãos, ainda não caiu nenhuma praga. A imagem diz que tinha um anjo que estava a trabalho de Cristo e mandou descer para dizer para os anjos o seguinte, e a mensagem era essa: segurai, segurai, segurai. 3 vezes. E diz que veio um outro anjo e falou assim: até que seja selado os servos de Deus nas suas frontes. E diz a sequência do verso, o verso 4, diz aí: aí me foi dito que o número dos que foram marcados eram 144 mil. Aqui, por enquanto, é selado os 144 mil. Se nós continuarmos lendo, lá na frente vai falar, no verso 9 em diante, diz assim: ó, depois olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro vem a nossa salvação. A princípio, o selamento de 144 mil. Esse povo, os 144 mil, eles vão dar ênfase na pregação da mensagem do alto clamor. O alto clamor será em um período de angústia. E a imagem diz que esse período de angústia se dará um pouquinho antes de Jesus sair de lá. Não é bem no começo das pragas, mas quando havia passado o dele, já havia passado. E aqui ela diz na página 37, quando cessa o selamento do povo de Deus, ela diz assim, vou voltar um pouquinho aqui o texto. Saiu um decreto para se matarem os santos, e fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito, e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144 mil triunfaram, sua fé se iluminou com a glória de Deus. Foi-me mostrada, olha isso aqui, queridos, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão, e o anjo disse: estes são os que já aguardaram o sábado e o abandonaram. Ouviu clamar com grande voz: acreditávamos em tua vinda e nós ensinamos com a dor. E enquanto falava,
seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Lastimaram. Muitas pessoas, irmãos, que conheceram o sábado, tiveram a oportunidade e abandonaram. Ele está falando: puxa, mas nós pregamos, nós avisávamos que tu ia vir. E eles não podiam fazer mais nada a não ser baixar sua cabeça e chorar. Nós temos parentes, né? Pessoas que se encontram nessa situação, que nós temos que orar por elas. Nós temos que fazer de tudo, irmão, porque tem muitas pessoas, até mesmo os que professam guardar o sábado, professam ser seguidores de Cristo, mas não estão atentos a esses sinais. E aqui diz mais a história o seguinte: a página 69 e 70. Vou mostrar aqui esses acontecimentos. 69 e 70 do Eventos Finais. Minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que estava fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-lo e espalhá-lo agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as joias preciosas entre ele, que anteriormente tinham sido enganados, tenha os seus olhos abertos e veja o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver a sua beleza e harmonia. Olha, irmão, nós estamos lendo assim, a palavra de Deus é uma beleza, uma harmonia, a coisa se encaixa tudo direitinho. E eles ainda ficam olhando assim, eles estão perdidos. Eles são enganados, eles falam assim para a gente. E diz mais: e deixar suas relações e erros anteriores, abraçar a verdadeira verdade, a preciosa verdade, e permanecer onde possa definir a sua posição. Que maravilha, né? Mais um pouquinho. Nós que cremos na verdade devemos ser muito cuidadosos para não dar ocasião de falarem mal de nossas virtudes. Devemos ter certeza de que todo passo que dermos esteja de conformidade com a Bíblia, pois aqueles que odeiam os mandamentos de Deus triunfarão sobre nossos erros e faltas. Está vendo, irmão? Como fizeram com os ímpios em 1843. Irmãos, nós devemos viver à vista do céu, uma atmosfera do céu. Porque, irmãos, se nós estivermos vacilando em alguma coisa, eles vão triunfar sobre nós. E eles estão procurando em nós, e não é as nossas qualidades. Eles estão procurando os defeitos em nós. Agora, irmãos, eu vou mostrar uma profecia que Moate diz que estava voando como um relâmpago para a destruição. Está escrito aqui na página 88 e 89 do Primeiros Escritos. Vi a rapidez com que o engano se propagava. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão se reunindo em feixes prontos para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa, imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem o reverenciavam. Fiquei perplexo e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro, a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista. E outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos, conforme dele necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Perguntei ao meu anjo se ninguém havia escapado. Olha que maravilha. Isso aqui, toda vez que eu vou ler, eu choro isso aqui. Ele me mandou olhar em oposição oposta. E vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos e ligados pela verdade, em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se estivesse passando por duras provas e conflitos.
E parecia como se o sol estivesse surgindo por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase alcançada. Vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Esta única coisa é prova suficiente para o cristão. Se não houvesse outras, não se faz diferença entre o que é precioso e o que é vil. Irmãos, aqui está. Isso já aconteceu, irmãos. Justamente o que a profecia diz, que ela viu um comboio, onde Satanás e os seus agentes diz que as pessoas reverenciavam. Cumprimento profético. Olha o tanto de pessoas de diversas religiões aí sendo cumprida ao pé da letra pela profecia de Ellen G. White. Diz lá no livro, né, que em agosto de 1850 o Senhor mostrou a ela isso aí, ó. E aconteceu no dia 24 de janeiro de 2002, na pessoa de João Paulo II. Essa profecia já cumpriu muito tempo, irmãos. 10 anos já. Então, ela diz no livro profeta, na página 50, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo, chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos. Ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos, se tão somente reconhecesse a supremacia de um príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se, mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Qual que é as tentações? Querer oferecer o mundo. Mas, para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi elevada a buscar o favor e o apoio de grandes homens da terra. Que igreja é essa? E havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás. Quem é esse? Bispo de Roma. Outro livro, Cidade do Vaticano, né? Está escrito nos sites aí ecumênicos, né? É um comboio ferroviário sem precedente. O Papa João Paulo II e mais 200 líderes já do mundo inteiro partirão na próxima quinta-feira da pequena estação do Vaticano para uma viagem a Assis, centro da Itália, onde o grupo fará oração pela paz. O trem, composto por 6 vagões, será vigiado por helicóptero e por um grupo de agentes especializados encarregados da segurança das personalidades religiosas, informou ontem o porta-voz do Papa, Joaquim Navarro Vaz. Um grupo de patriarcas ortodoxos, de rabinos, muflis, cheques e personalidades islâmicas, entre elas o príncipe da Jordânia, assim como membros das igrejas cristãs não católicas, viajaram com pontes para pedir a paz no mundo. Monges budistas, shintoístas, né? Representantes dos hinduístas, das religiões tradicionais africanas e dos zoroástricos, estão entre os convidados do Papa, que viajarão por 2 horas ao lado de cardeais, bispos e prelados católicos. Ninguém pagará passagem. O ponte será recebido em Assis, cidade de São Francisco da Paz, localizado junto com de Roma, pelo chefe do governo, Silvio, né, que assistirá à cerimônia de oração pela paz. O mundo está pregando de paz. Não está pregando de paz? Sim. Mas o que vai acontecer? Quando começar a falar de paz, então virá repentina destruição, como a dor do padre que estava grávida, de modo que não escaparão. Irmãos, a paz está sendo pregada por esse mundo, mas diz que de repente vai acontecer destruição, né? Líderes de 48 confissões reúnem-se quinta-feira em Assis, ao convite do Papa João Paulo II para rezarem junto pela paz, comprometendo-se a não utilizar o nome de Deus em altares de violência. O Ponte é um dos seus convidados, viajaram junto para Assis num trem especial composto por 7 vagões que partirá do Vaticano percorrendo a quase 200 quilômetros num trajeto de 2 horas. Vindos do mundo evangélico, estavam presentes representando a Federação Luterana Mundial, do Conselho Metodista Mundial, da Aliança Batista, Aliança das Igrejas Reformadas, Conferência Menonita, a Igreja da Escócia, a Conferência Geral dos Adventistas do 7º Dia, os quáqueros do Exército da Salvação e das Igrejas da Morávia estarão igualmente presentes. Konrad Heiser, secretário-geral do Conselho Mundial das Igrejas, o representante de religiões tradicionais africanas. Está aí o site para quem quiser conferir. Cuidado, pode ter tirado já. Pode estar.
Revista Adventista confirma a presença do pastor Berto em diferentes encontros ecumênicos promovidos pela Igreja Católica. Está aí, sempre participando das reuniões. Encontro do pastor Berto com o Papa João Paulo II no jubileu do ano 2000. Está vendo, irmãos? De mãos dadas aí, ó. Está vendo? Convidados ecumênicos, os pastores almoçam junto aqui, ó. Uma reunião de encontros ecumênicos. Aí está, convidados. Esse senhor aí de barba aí, ó, é o Dr. João Graça, que é o fundador da Ilha da Liberdade Religiosa, que atualmente ele é o secretário. E no site lá do YouTube, Hillary Clinton elogia ele por ter tomado essa tão forte iniciativa pela união das igrejas, pela liberdade religiosa, pelo ecumenismo. E ele, aqui está, o livro Discussões sobre Fé e Liberdade Religiosa foi publicado em 2009 pelo secretário-geral da ILA, Associação Internacional da Liberdade Religiosa, o pastor João Graça, e foi entregue aos pastores da Igreja Adventista para lerem durante o período de férias em janeiro de 2010. Aqui está, irmão, não preciso mostrar lá. Devem os adventistas cooperar ecumenicamente? Aí a resposta, sim. À medida que o evangelho autêntico é proclamado, as evidentes necessidades da humanidade estão sendo satisfeitas. O movimento ecumênico, como uma agência de cooperação, tem aspecto aceitável, como uma agência para a unidade orgânica de igreja. É suspeito. Ele diz nesse livro que ele conclama a mídia e os governos e as autoridades que ajude a proteger os bens que nós acumulamos nesses últimos anos. Os bens. Certo? A preocupação maior deles dos bens são materiais e não pessoas, porque pessoas hoje valem menos do que coisas. Um grande conflito diz, há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar todas as discussões de assuntos que não estejam todos de acordo, independente de sua importância do ponto de vista bíblico. Independente do ponto de vista bíblico, ela diz que muitas igrejas estão se unindo ao ecumenismo. E ela diz uma coisa, para conseguir tal ponto é necessário evitar discutir. Por isso que ela diz que não adianta suavizar o recado que Deus mandou que fosse dado. Não podemos, diz aqui, endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalhaios sobre os muros de Sião, com os que estão a tornar sem nenhum efeito a verdade como ela é em Cristo. Não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Não se unam. E ela previu. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. É verdade ou não é, irmãos? Você não sabe quem é crente hoje, quem não é. Você não sabe quem é católico, quem é de outra religião. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. A diferença, mesma coisa. E estão prontos para se unir a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo. E assim fortalecer a sua causa, arrastando-nos todos para as fileiras do Espiritismo. Mas ela diz que a nossa religião seria mudada, aqui em amarelo. Os princípios fundamentais que têm surgido a obra nos últimos 50 anos seriam tidos com erro. Uma nova organização seria estabelecida, livros de ordem diferentes seriam escritos. E outra coisa, o sábado, de fato, seria relaxado na forma como ele foi criado. E nós estamos vendo isso em profecia, irmãos. Está vendo como Deus revelou para a gente, né, para todos nós, onde estamos na história? Cumprindo. Ele criaria, o finalzinho do livro diz assim, ele criaria independência na força de homens, que sem Deus não vale nada. Sua fundação seria feita na areia, e a tempestade do vento banirá essa estrutura. A estrutura dessa tal igreja, irmão, acabou. Virou areia. A tempestade baniu, porque o que ela tinha de mais valioso, que eram os seus princípios, a sua doutrina, ela se entregou ao papismo e ao protestantismo. O termo Babilônia derivado de Babel, significado confusão, é aplicado nas escrituras várias formas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem anunciada da queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto.
não pode ser a igreja romana. Não pode. Quem era que era puro e se tornou impuro, irmão? Eu não preciso falar, não preciso falar. Aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Esqueceram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé, quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Estão procurando introduzir incerteza e deixar o povo de Deus à mercê das ondas, sem uma âncora. E eles estão sem uma âncora. Porque eles não têm onde. Eles vão pedir, sabe, ajuda de quem? Do poder político, civil. Eles vão pedir apoio de outras pessoas, mesmo de Deus, porque eles saíram da proteção de Deus. Então, irmãos, agora eles falam sobre a questão da personalidade, que isso aí se aplica a nós. Foram nós que removemos os fundamentos que Deus estabeleceu há tantos anos atrás? Não foram nós estamos querendo fazer com que os fundamentos de Deus sejam aceitos. Os que afirmam estarem identificados com a mensagem de Deus, que Deus nos deu, devem ser aguçada e clara percepção espiritual, para progredir e distinguir a verdade do erro. A palavra proferida pela mensagem de Deus é: despertai os vigias. Se os senhores discernirem o espírito das mensagens dadas e se esforçarem para descobrir de que fonte elas provêm, o Senhor Deus de Israel guardará de serem desencaminhados. Olha a importância de nós lermos, irmãos. Só nós que ler a verdade vamos saber que realmente tem a proteção de Deus, né? A parte amarelinha só aqui, para ganhar tempo. Devemos esperar até que se cumpram as profecias do tempo. Antes de dizermos alguma coisa a seu respeito, que valor terão nessas palavras então? Em outras palavras, os irmãos entendeu? Que adianta esperar a profecia cumprir se nós não avisar que elas vão se cumprir? Muita coisa já estão se cumprindo, mas nós estamos avisando antes. Quando chegar lá, é tarde demais para aqueles que não colocarem em prática, né? Então nós temos que ler e compreender antes que seja tarde demais. Eis que a minha mensagem para vós: não vos consintais em escutar sem protesto a verdade, a perversão da verdade. Fui instruído a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas de nossa fé. As colunas de nossa fé é a base da religião que nós professamos. E ela diz que está ocorrendo um perigo, né, sobre essas pessoas alternas. Que Deus possa abençoar, irmãos. Que agora nós possamos realmente entender onde estamos vivendo na história. Porque a preocupação maior nossa não é lá na frente mais. Lá na frente será tarde demais. E não é com o passado, mas é o presente. Amém. Esse presente que está sendo glorificado a de Deus para o cumprimento, tudo encabeçado, tudo assinado, tudo se cumprindo. Então nós estamos na história aqui. Não tem muita coisa a esperar, alguma coisa, alguma evidência a mais para tomar uma decisão. Não tem mais jeito. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar firmes para esse encerramento, que a Night diz que o inimigo vai fazer de tudo para poder enganar as pessoas, porque o selamento, ela diz que é muito rápido. Está escrito aqui, ó, primeiros escritos, ela diz que a obra do selamento é muito rápida. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser selados e fazer parte do povo de Deus. Amém. 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 Eu ouvi da cidade de luz, que tem ruas de ouro também, e dos anjos louvando a Jesus, com seus cantos que ecoam além. Novas glórias assim, dia a dia sem fim, mas terei alegria maior pelas almas que trouxe ao Senhor. Eu ouvi de um tão lindo país, cujos montes e vales serão tapetados de um raro matiz, sim, de flores que não murcharão.
pelas almas que trouxe ao Senhor.